Estudo do Evangelho de Jesus, estamos no livro de Mateus, capítulo 22 de Mateus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho. A cada momento, Jesus trazia para eles uma informação para que eles tivessem que pensar sobre a situação que eles estavam fazendo. E principalmente por ele ter a presciência do que ia acontecer, ele dava-lhes condições de refletir sobre aquilo que estava para acontecer e para que eles parassem de tentar agir daquela forma. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Vocês imaginem convidar alguém para a festa do filho, para as bodas de um filho, de um rei, e eles não quererem ir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. A festa pronta, as pessoas ávidas por comida farta, e ele os convida, e por que eles não vão? Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para seu negócio. E outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. A que ponto chega as pessoas de cometerem uma insanidade de matar os servos que foram convidá-los para uma festa, para uma festa das bodas do filho do rei? Logicamente que Jesus não está falando aqui de uma festa onde tinha muitos comes e bebes. Está mostrando para nós que trabalhar para o rei, trabalhar para o Senhor, para trabalhar para Deus, exige de nós certa renúncia. E as pessoas não estão dispostas a renunciar. E, pelo contrário, estão dispostas a eliminar qualquer um que venha trazer para aquelas pessoas uma necessidade de fazer algo, a necessidade de trabalhar naquilo que eles precisavam trabalhar. Eles não queriam fazer aquilo. Eles queriam continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fizeram, levar a vida do jeito que sempre levaram. Mas ir a esta festa das bodas significava passar por uma grande transformação para se tornar pessoas diferentes, pessoas melhores. E poucos estão dispostos. E se os servos estavam vindo, mostrando que a festa das bodas seriam para essa grande transformação, óbvio, não gostaram muito da ideia. E esse convite, olha que interessante, ao invés de ir para a festa, um foi para o campo, o outro foi para o seu negócio, e outros ainda matando servos. Ir para o campo. Quantas pessoas no final de semana, ao invés de irem a um templo religioso, vão para a sua casa de campo? E quando é só para descansar, tudo bem, às vezes é para outras coisas. Outros querem trabalhar de segunda a domingo, esquecendo o compromisso com Deus. E querem que os seus trabalhadores, seus servos, também trabalhem de segunda a domingo, esquecendo seus compromissos para com Deus. Assim somos nós. Seres que caminhamos esquecidos das realidades divinas, caminhamos procurando esconder essa realidade divina em nossas vidas e querendo seguir os passos que nem mesmo sabemos onde queremos chegar e onde irá nos levar. Caminhamos. Mas a responsabilidade nos bate à porta e nos convida a fazermos uma grande transformação. Por isso, o convite de Jesus é tão atual, tão presente em nossas vidas. Façamo-nos melhores. Procuremos, então, trabalhar intimamente para nos tornarmos pessoas melhores. Que tenhamos um espaço na nossa vida para as coisas do céu. Que tenhamos um espaço na nossa vida para louvarmos a Deus e refletirmos sobre os ensinamentos divinos. Matar os servos, nem sempre pegar e estrangular
no sentido literal da palavra matar. Muitas das vezes é fazer uma contraproposta para que as palavras daqueles servos não fossem ouvidas pela população, não fossem ouvidas pelos convidados. Ou criar embaraços para que eles não conseguissem fazer todo o trabalho. Em síntese, Jesus estava nos mostrando a importância de trabalharmos intimamente para procurarmos seguir o caminho que nos leva ao Pai. E ele, falando isso dentro de Jerusalém, causava um tumulto muito grande na cabeça dos fariseus e dos sacerdotes e escribas de sua época. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E o que Jesus mostrou? Vocês estão destruindo o Filho do Homem. Vocês estão destruindo a oportunidade da redenção de vossas vidas para ficarem apegados a conceitos e tradições? Cuidado. O meu reino é muito grande e poderoso e eu posso destruí-los, e destruiu. No ano 70, Tito Vespasiano destruiu toda Jerusalém e os judeus foram dispersados pelo mundo. E eles não procuraram entender a mensagem do Cristo. Mas o cristianismo continuou vivo e foi crescendo nos corações humanos para sempre. Era a função deles, já preparados por Moisés, aprenderem os ensinamentos de Jesus e procurarem levar à frente o cristianismo, ensinando ao mundo como se conquista o coração, como se conquista a vida eterna. Porque a vida física é passageira, mas a vida do Espírito é eterna, e trabalhando para o Cristo, edifica-se o reino nos corações dos homens, que os filhos de Abraão conquistarão a vida eterna e toda a terra, e povoarão toda a terra, porque os filhos de Abraão tinham a responsabilidade de evangelizar o mundo, levar o evangelho para todos os cantos do mundo. Isso é ser filho de Abraão. Não dominar a terra com poder, com dinheiro, com os exércitos, porque o exército do Senhor é muito poderoso. E cuidado! Se ainda não tivestes abrido o coração para o entendimento superior dos ensinos do Cristo, as consequências podem ser mais danosas. Porque o Senhor tem 1001 formas de nos convencer a seguir os caminhos que nos conduzem ao Pai. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então, quem foram esses servos? Os apóstolos e discípulos que depois disseminaram o cristianismo pelo mundo. E todos eram convidados para a boda do Senhor. Todos eram convidados para sentir a presença do Senhor em seus corações. Todos eram convidados para trabalharem para a paz, para a harmonia dos corações que ali estavam. Todos, então, a partir daquele momento, eram os convidados do Rei. Todos ali eram os convidados do Senhor para edificarem o reino do amor nos corações de toda a terra. E assim, após os principais cristãos espalharem-se, pelos primeiros cristãos para se espalharem pelo mundo conhecido naquela época, Roma se torna o centro do cristianismo. Roma se torna o centro de uma religião nascente. Logicamente que depois de um determinado momento se perderam também no foco, mas o foco inicial era levar o cristianismo a todo o reino, a todos os reinos da terra. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Convidou a todos. Convidou todos aqueles que ali estavam, todos que encontravam, gentios, judeus,
os romanos, a Península da Anatólia toda foi convidada, todas aquelas civilizações em torno do Mediterrâneo, tinha alguém pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, levando o Evangelho àqueles corações. E muitos passaram a seguir o Cristo e a divulgar o Evangelho do Cristo. E, posteriormente, foram para além-mar trabalhar a sua cristianização, porque onde estavam, estava difícil para eles. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. Convidou a todos, bons e maus, e todos foram para a festa. Todos foram sorvendo o vinho da transformação, comendo o pão que alimenta a alma. Mas por que esse não estava trajando a veste nupcial? E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram os convidados para a ceia do Senhor. Muitos foram os convidados para estarem do lado do Mestre. Muitos foram aqueles que foram convidados para se envolverem no trabalho de recristianização da humanidade. Mas poucos trabalharam bem. E não ter a veste nupcial significa que muitos dos trabalhadores, ou que alguns dos trabalhadores, convidados pelo Cristo para a grande transformação da humanidade, eram lobos em pele de ovelha. E por serem lobos com pele de ovelha, num dado momento da transformação para a regeneração da terra, serão automaticamente retirados para planetas inferiores, onde terão que reparar os seus erros e retrabalhar intimamente para voltarem, se possível for, a uma terra regenerada. O processo de regeneração da terra aqui está. Jesus, em poucas palavras, em poucas parábolas, ele conta-nos tudo o que iria acontecer na terra. A perseguição aos cristãos, a crucificação dele, a perseguição aos cristãos, a edificação do cristianismo no mundo e depois a regeneração, quando aqueles que estavam apenas disfarçados ali no meio seriam retirados para passarem para planetas infelizes, onde a expiação é a regra do jogo para que eles aprendam a cristianizar os seus sentimentos. Porque ser escolhido pelo Cristo, ser chamado pelo Cristo, todos somos chamados. Mas escolhidos são aqueles que fazem com que sejam eleitos do Senhor, que transformem seus corações, que transformem suas ideias para estarem num processo de restauração de si mesmo e herdarem a terra. Fiquemos atentos aos nossos corações. Observemo-nos intimamente como nós estamos agindo e procuremos ver se estamos sendo realmente bons cristãos. Porque senão teremos que partir para planetas inferiores para nos regenerarmos. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Ao invés deles procurarem ver como que eles tinham que se transformar, queriam ver como poderiam pegá-lo em uma palavra que pudesse contradizer todo o ensinamento que eles acreditavam ser o melhor para poder processá-lo. É a tentativa de achar um ponto da lei para te punir. Ou se não achar um ponto da lei, eu crio uma. Ainda existem muitos fariseus rodando pelo mundo. Então vejamos aqui. Vamos voltar aqui. Para que a gente fixe bem essa parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-a a falar-lhe
em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Naquele momento da transformação da humanidade com a vinda de Jesus, era a boda do Filho de Deus. Enviou vários servos durante muito tempo, convidando-os para essas bodas, convidando as pessoas para essa transformação, porque todos os profetas trouxeram a mensagem divina na altura das suas possibilidades para que as pessoas pudessem se preparar para esse momento. Porque para você ir para uma boda, você tem que juntar o dinheiro para comprar uma boa roupa para aquele dia, não é assim? Então, para transformar intimamente o nosso coração, nós precisamos de sorver novos ensinamentos, gradativamente, para irmos nos transformando. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio. Ali, João Batista trazia para eles: olhem, prestem atenção, eu apenas estou avisando, o Filho do Homem está entre nós. Precisamos nos transformar, precisamos aprender a sorver os seus ensinamentos para alcançarmos a salvação de nossas almas. E os outros apoderaram-se dos servos, e os ultrajaram e mataram. João Batista foi degolado. Seus seguidores ficaram assustados, lógico. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, aqui já começa a mostrar lá na frente. Então, cada um indo para os seus negócios, para o seu campo. Ninguém estava preocupado com as bodas do filho, estavam preocupados em seguir o seu caminho. E ainda os servos vindo, e os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Não é o que aconteceu em Roma com os primeiros cristãos? Não foram presos, ultrajados e mortos das formas mais cruéis possíveis? E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e os incendiou a sua cidade. Jerusalém, então, foi destruída no ano de 70. Então, disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntando todos quanto encontram tantos maus como bons, para a festa nupcial, e ficou ela cheia de convidados. Por todo o Império Romano, tínhamos pessoas trabalhando para a divulgação do Evangelho. E muitos ali estavam aprendendo o Evangelho. Apesar da perseguição, apesar de todas as maldades que faziam com os cristãos, todos os ultrajes, eles cresciam, floresciam cada vez mais cristãos. E então o rei chega e vê que alguém não tinha veste nupcial. E ele então é retirado para as trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Quantos, naquele momento da transformação essencial, foram retirados da Europa e trazidos para as Américas? Vocês não servem para ficar aqui. Mas ao chegarem aqui nas Américas, começaram a retrabalharem intimamente para se fortalecerem e se cristianizarem mais. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então quem veio para as Américas como degradado, como exilado, mas tiveram que aprender a trabalhar pelo Cristo, sobre uma outra atmosfera, sobre um outro ponto de vista, sobre outros ideais. Um pequeno resumo daquilo que aconteceria, mas lógico, as pessoas não iam perceber toda a profundidade. E isso aqui tem muito mais dados ainda a ser extraído. Estamos pegando a parte que nós entendemos. E essas pessoas que dominavam o mundo, ao invés de procurar entender Jesus para salvarem a si mesmo, criam um karma maior tentando perseguir e calar a boca de Jesus em seus próprios corações.
E aí começam a fazer os testes. Será que eles se tornaram cristãos mesmos? Porque a partir do momento que destrói Jerusalém, vêm os cristãos. Mas vamos continuar o raciocínio lá daquela época. Depois a gente volta aqui no 15 para fazer o resumo de novo. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha os bajuladores perigosos. Chegam diante do Senhor, cheio de falsa humildade, e começam a fazer questionamentos, mas no questionamento eles primeiros adulam, bajulam, elogiam, para criar armadilha para a pessoa morder a isca. Cuidado! Aqueles que chegam cheio de teorias, cheio de ideias, elogiando, bajulando. E dizem que o mestre é verdadeiro, que ele sabe o caminho para Deus. E não se importa, na verdade, com quem seja, se seja pessoa rica, pessoa simples, ele explica o caminho de Deus para todos. O que naquela época só se explicava para quem podia pagar mais, para quem estava mais bem vestido. Embora falasse o evangelho para o povo, mas da forma e para aqueles mais próximos de outra. E Jesus falava igualmente para todos. Levava o evangelho de Jesus a todos que podiam e que não podiam pagar, em qualquer momento e em qualquer horário. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Vejam, fizeram todo um enredo. E aí, fazem uma pergunta capciosa. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Imagine você, na certeza de que iria pegar o Cristo numa palavra em falso, eles sente tudo e fala assim: por que me experimentais, hipócritas? Quem vocês pensam que são? Por que me tratam desta forma? Acha que eu já não percebi a maldade de vocês? Conforme a gente diz no dia a dia, quando você ia com milho, eu já vinha com fubá. E ele pede dinheiro para ser visto. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Disse-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Eles devem ter pensado assim: mas a gente não consegue pegá-lo? A gente não consegue enganá-lo? Ao mesmo tempo, sentir o coração aliviado. Pelo menos ele nos esclareceu de que nós devemos seguir a Deus e trabalharmos para Deus, porque assim nos faremos melhores. Porque assim tornaremos seres mais espiritualizados e mais voltados para o bem. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mas vamos voltar lá no 15 para a gente fazer o apanhado novamente. Ao invés de procurar colocar o evangelho no coração, eles procuram um meio de pegar Jesus e um deslize em uma palavra. E assim, o tempo todo, os atuais detratores das religiões cristãs estão sempre querendo dos discípulos do Cristo alguma coisa a mais. Chegam, bajulam, elogiam. Se a pessoa não tiver força moral para se defender daquela bajulação, lá vêm as situações mais incômodas depois. Testam-nos com elogios e com outras formas de tentar convencer, mas menos de interiorizar as palavras do Cristo. E colocam como pegam um ponto polêmico da vida das pessoas e dizem: é lícito fazer isso? Qual o ponto polêmico da vida dos judeus naquele momento? Pagar ou não pagar os impostos?
Se ele dissesse que sim, eles agiriam de uma forma, se ele dissesse que não, de outra. De todo jeito, ou melhor, se ele dissesse que sim, eles achariam que ele estaria contra o império, os judeus e a favor dos romanos. E se ele dissesse que não, ele estava depondo contra César. E depor contra César era motivo de extradição para Roma e castigos cruéis. Por isso, ele usa de um artifício sábio e inteligente. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Em todo momento da nossa vida, nós temos que saber, diante das leis humanas atuais, selecionar o que é de Deus e o que é de César, porque nos é oferecido as mãos cheias pelas mídias sociais a moeda dos homens e algumas vezes a moeda de Deus. E ao mostrar que nós devemos seguir o caminho de Deus e não negligenciarmos o caminho dos homens, respeitar e saber nos conduzir pelos dois caminhos, Jesus nos dá a base para aquilo que nós devemos seguir na interiorização de nossos sentimentos. Então, voltando aqui, os saduceus mandam alguém para identificá-lo. Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará a descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos morreram, também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Aí eles foram mais capciosos ainda na história. E uma coisa que eu não sabia, se o irmão mais velho morreu, a mulher não tivesse filho, a mulher passaria para esse irmão. Para o irmão mais novo, no caso, né? Tradições. E os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Mas se não acreditavam, por que foram perguntar? Então eu não acredito, graças a Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. Certo? Não acreditavam até certo ponto, mas na realidade acreditavam. E aí, o que Jesus responde? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, quando você é espírito, você não tem necessidade das coisas da carne. Vocês estão vivendo no mundo preocupado em passar para o mundo espiritual com as necessidades das coisas da carne. Mas nós temos necessidade das coisas do espírito. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que vivenciar. Então, no plano espiritual, se nós estamos realmente preparados para viver uma vida cristã, segundo os princípios estabelecidos pelo Cristo, não vai interessar o casamento. Vai interessar em sermos irmãos em trabalho para planejarmos a próxima reencarnação para seguirmos nosso processo evolutivo. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendo lido o que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E o que é ser morto para os orientais? Apegado às coisas materiais. O que é ser vivo para os orientais? Aquele que vive sabendo gerenciar as suas necessidades, sabendo construir a sua vida, sabendo edificar o seu futuro. Portanto, é necessário aprendermos a colocar em prática os ensinamentos sagrados de Jesus. Deus dos vivos, um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de paz. Um Deus que traz para nós novos horizontes. Um Deus que traz para nós novos ideais. E possamos, então, seguir caminhando passo a passo, buscando o nosso processo evolutivo,
buscando o nosso processo de redenção. Trabalhemos, pois, meus irmãos, na edificação do reino de Deus em nossas vidas. E para isso, precisamos de estar vivo, mas vivo não porque mantemos o corpo físico, vivo porque vivemos no corpo físico, entendendo as leis de Deus e procurando nos educar para vivermos bem aqui e estarmos bem também no plano espiritual. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas de sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Porque eles entenderam bem que era Deus dos vivos. E como Abraão, Isaque e Jacó foram aqueles que trabalharam para espiritualizar a humanidade, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Espiritualizem-se, espiritualizem a humanidade, esclareçam o evangelho para a humanidade. E ao invés de procurarem se esclarecer do evangelho, interiorizar os ensinamentos do Cristo, reuniam-se para tentar contê-lo, calar-lhe. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A todo momento queriam tentar Jesus. E nenhuma resposta, nenhuma atitude, nenhuma ação parecia contê-los. A sede de querer calar Jesus era grande. Esquecidos que os futuros que os esperavam ia ser bem amargo. Mas, certamente, todos aqueles espíritos que conviveram com Jesus, com raríssimas exceções, hoje já estão no plano de luz. Já cresceram, espiritualizaram-se e ascenderam a mundos melhores. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amar integralmente a Deus. Nós estamos dispostos a ter por Deus esse amor? Estamos dispostos a ter por Deus esse sentimento de gratidão, de eu estou seguindo o Evangelho por amor ao Cristo? Por amor a Deus? Ou simplesmente negligenciamos tudo isso para procurarmos valorizar outros caminhos, outras situações? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor incondicional a Deus e amar o próximo como ama a si mesmo. E um dia, fazendo um estudo, a pessoa disse: mas como eu posso amar o meu irmão de sangue se somos inimigos? Se até mesmo tentamos matar um ao outro? E um outro disse: como posso amar a mim mesmo se eu tenho vontade de me matar? Porque eu me detesto? São perguntas dificílimas de responder. Mas o Cristo nos traz um caminho para nos iluminar. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Amar e perdoar incondicionalmente, buscar todas as forças de sua alma para perdoar. E à medida que você se esforça para perdoar, automaticamente você aprende a amar. A doutrina espírita nos traz o bálsamo que nos mostra que nós escolhemos o caminho que seguimos. Nós escolhemos o ideal de amor que devemos ter conosco. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Diante dessa chave, a gente fala: agora estão satisfeitos, né? Porque dependia toda a lei e os profetas, que sem amar a Deus, como que nós iríamos amar uns aos outros? E sem amar uns aos outros, como nós vamos amar a Deus? E como nós vamos seguir o ensinamento de Deus? Como que nós vamos nos aproximar do reino de Deus? E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus:
dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo? Aí Jesus já mostra para eles um outro lado, de quem o Cristo seria o filho. Como ele deveria ser descendente de Davi, eles colocam que seria filho de Davi, o filho de um grande sábio. Mas Jesus fala: mas de que forma? Assim, em espírito ele me chama de Senhor. Ele era evidente. Ele viu os espíritos diante dele, e Davi, um dos trabalhadores do Cristo, estava ali. Senhor, que posso servir? Como posso ajudar? Diz o Senhor ao meu Senhor. Aí ele vai buscar lá nos Salmos: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, me chama Senhor, como é seu filho? E a ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem, desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Como ele tinha todas as respostas, ele tinha todas as saídas, eles então preferiram se calar e não afrontar Jesus mais durante aquele dia. Portanto, se Davi nos Salmos ele coloca aqui chamando de Senhor ao Cristo que viria, aquele que viria apacentar as ovelhas, mostrar o caminho da redenção, como eles poderiam então falar que Jesus era filho de Davi? Não tinham entendido a lei, liam-na, expressavam-na, mas pouco procuravam entender, pouco procuravam compreender os ensinamentos sagrados. E aí, se você não entende toda a perspectiva do que Jesus mostrava, e todas as tentativas de afrontá-lo não deu certo, preferem calar. Mas o silêncio dos quartéis é mais perigoso do que os seus treinamentos. Por isso, meus irmãos, façamos sempre a reflexão onde o Evangelho está tocando o nosso coração, ainda onde temos resistência de deixá-lo entrar, para procurarmos trabalhar intimamente para nos fortalecer e para fazer valer o Evangelho do Cristo em nossas almas. Precisamos tornarmos-nos melhores, precisamos tornarmos-nos mais condizentes com a vontade do Senhor.